Bom dia, boa tarde, boa noite. A professora Cássia Oliveira fala com você. Nós estamos trabalhando o primeiro módulo do curso desenvolvido pelo Expressarte, Cultura, Arte com Inclusão na Educação Santarena. Este módulo tem como tema a arte como forma de expressão. Falar sobre arte me desafiou primeiro a dialogar com vocês com o conceito de cultura, com a ideia de cultura, com o mundo da natureza e o mundo da cultura propriamente. O mundo da natureza, Carlos Rodrigues Brandão aponta para a gente que o mundo da natureza nos antecede, enquanto que o mundo da cultura necessita de nós para ser criado. Então, no início, tudo é natureza. No início, tudo se dá com uma natureza que é pré-dada, que é pré-estabelecida e que não está sendo modificada para além dela mesma. A cultura não. A cultura, o mundo da cultura implica em ações intencionadas de modificação desse meio, produzindo signos, instrumentos, produzindo significados sobre este próprio mundo. Então, a cultura de produzir, de cultivar, de arar, cultura de modificar. Os outros animais estão ao longo da trajetória da existência da vida, produzindo a sua mesma cultura, que mantém o estado de natureza no estado de natureza, que mantém o mundo da natureza em estado de natureza. O João de Barro está aí produzindo sua casa fantástica de barro, mas há milhares de anos o João de Barro confecciona a sua casa de barro, diferente do ser humano que está neste mundo da natureza e que modifica o mundo da natureza, produzindo, transformando, fazendo cultura. Carlos Rodrigues Brandão fala para a gente ainda que viver no mundo da cultura pressupõe conviver, conviver, está com e vivendo, com e dentro de um tecido de que somos e criamos, ao mesmo tempo, os fios, o pano, as cores, o desenho do bordado e o tecelão. Viver uma cultura é estabelecer em mim e com os meus outros a possibilidade do presente. Então, ele começa a trazer um ensinamento para a gente de que o mundo da cultura é um mundo social, é um mundo em que as pessoas se integram, é um mundo em que as pessoas produzem, é um mundo em que coletivamente eu vou construindo nesta convivência. Eu estabeleço as relações, eu estabeleço o sentido, eu estabeleço os significados, eu vou dando significado àquilo que está produzindo com os meus outros, porque eu estou convivendo dentro de um tecido, em que eu sou ao mesmo tempo o fio e eu sou o tecelão. Então, eu vivo a cultura, eu sofro a cultura e eu produzo a cultura nesse processo. E a arte, Cássia, que é propriamente a nossa conversa. E a arte? Onde é que está a arte nessa história? Dentro da sua psicologia, Vygotsky anuncia para a gente que a arte está para a vida como o vinho para a uva, disse um pensador, e estava coberto de razão, ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material. Então, a gente está vendo aqui, na percepção de Vygotsky, a arte corrobora para a ideia de cultura, que o Brandão anunciou ainda há pouco. E a arte está para a vida assim como o vinho está para a uva. A arte é constitutiva da vida. A arte é constitutiva do humano. A arte está no humano. Só que para além do humano é a exteriorização desse humano. O humano projeta, o humano objetiva. E nessa objetivação daquilo que ele pensa, que ele faz, que ele produz, ele cria algo novo. Outras objetivações vão sendo elaboradas. Então, o Vygotsky, ele traz para a gente a relação da arte com a vida. A arte está vinculada à vida. A arte é vital. E ele anuncia ainda que a arte
pressupõe elevada produção do trabalho humano. A arte implica na mais elevada e refinada produção do trabalho humano. Os efeitos da arte só podem ser elaborados e processados no corpo do homem, no corpo do ser humano. A arte objetiva sentimentos e outras possibilidades humanas. O Vygotsky, ele refuta a ideia da arte como algo que vai contagiar, algo contagiante. Não. A arte implica num trabalho humano mais refinado. E, por isso, provoca alterações no psiquismo da pessoa, no psiquismo do sujeito. O ser humano que se aproxima da arte, que vivencia a arte, que desenvolve a arte, é um ser humano que tem o seu psiquismo modificado, alterado. Ele aprende, ele apreende, ele cresce. A arte propicia nova organização psíquica desse humano que, ao ver projetado ações, desejos, vivências do cotidiano, e ele coloca isso de maneira objetiva, e a partir da arte ele reconfigura essas atitudes, essas ações que são projetadas no cotidiano. A partir do momento que ele vai reconfigurando isso, transformando isso em arte, ele consegue se reorganizar, fazer outros arranjos psíquicos. Cássia, eu não estou entendendo. Vamos pensar aqui a música. A partir da música, eu traço melodias, eu faço uma sinfonia, eu trabalho com diversos tons. A partir do teatro, eu trago o meu corpo para todo um campo de expressão daquilo que às vezes é dito no cotidiano, mas que eu trago outro arranjo desse corpo para anunciar aquilo que foi dito no cotidiano, ou um sentimento, ou uma dor, um sentimento de dor, de alegria, de indignação. Mas eu vou utilizar toda a minha estrutura corporal, psíquica, eu vou utilizar a minha criatividade, eu vou utilizar o meu organismo inteiro. Vou mobilizar o meu organismo inteiro, articulando as minhas vivências, as minhas experiências e fazendo de tudo isso uma nova projeção a partir da arte, que pode ser pela dança, pode ser pelo teatro, pode ser pela música, pelas artes plásticas, pela fotografia, pelo cinema. Vygotsky traz para a gente um conceito de arte como produto cultural mediador. A arte é um produto cultural mediador entre o indivíduo e o gênero humano. Logo, para Vygotsky, a arte não é a ação de um sujeito, mas a ação de uma comunidade, de uma sociedade. É uma produção coletiva, é uma produção de um coletivo de sujeitos que estão historicamente datados e situados. Então, o homem está na história, o homem existe, ele existir, ele está no tempo, ele está dentro, ele herda, ele incorpora. Então, a arte seria a objetivação desse humano por sua historicidade, por suas vivências, considerando esse humano como coletivo que tem uma história, que está dentro do mundo da cultura. Como produto mediador, a arte é uma ação intencional, é uma ação intencionada, é uma ação que eu faço com uma vontade, com um desejo de criá-la, de produzi-la. Então, ação humana intencional que recria a realidade material e transforma o próprio sujeito sob concepção da natureza essencialmente social, histórica do psiquismo. Cássia, o que é isso? Arte é um produto cultural que medeia. E esse produto é produzido por esse homem,
por esse ser humano. E esse produto está ligado a esse homem, ser humano. E esse ser humano objetiva as suas vivências, as suas experiências, transformando-as em arte. Tá? Então, arte é vida, arte é corpo, arte é humano no movimento de projetar aquilo que ainda não foi dito dessa forma que toca outros humanos, que outros humanos conseguem se conectar, que outros humanos conseguem perceber. A arte é um objeto cultural elaborado sobre cada técnica e construído socialmente. Como esse objeto cultural, como esse objeto da cultura, eu tenho as técnicas para eu exteriorizar esta arte. Tá? E que é uma produção eu já falei ainda há pouco, que é produzida no contexto de uma sociedade mais ampla. Coloquei já como exemplo para a gente a música, a dança, o teatro, a fotografia. O Brandão, ele anuncia para a gente que o ser humano se sabe, quando ele fala do ser de cultura. O ser humano se sabe, o ser humano pensa a sua vida, o ser humano pensa a sua morte, o ser humano organiza as relações, o ser humano projeta as suas experiências, as suas vivências, os seus sentimentos. Ele consegue organizar tudo isso em formas de arte. Tá? O ser humano está na trama, ele é fio e ele é tecelão ao mesmo tempo, é sujeito histórico. O ser humano consegue objetivar-se. A arte é importante instrumento para isso. Objetivar, lançar para fora de si, projetar-se. O animal constrói ou produz o que lhe é indispensável para sobreviver, somente. O ser humano produz universalmente, e quanto mais o ser humano está livre desse mecanismo de sobrevivência, tanto mais ele consegue ir para além das suas condições biológicas imediatas. Tanto mais ele produz arte, tanto mais ele tem satisfeitas as suas necessidades mais imediatas de sobrevivência, tanto mais ele produz arte, ele projeta arte. Logo, o ser humano ele tem o padrão biológico, mas ele não é determinado por esse padrão biológico, porque ele consegue construir para além das suas condições imediatas. A arte, como falávamos ainda há pouco, seria a objetivação do que eu sinto, do que eu vivo, das minhas vivências, das minhas experiências. Quando a educação age sobre essas objetivações, e aí uma ação intencional da educação pela arte, gera novas objetivações. E nesse processo o ser humano ele vai generalizando as suas produções culturais, as suas construções, a cultura. A generalização, para o Vygotsky, seria um processo de organização da consciência. A organização da consciência a partir de leis extraídas e dadas de situações ou experiências. Então, a arte trabalhada nesse contexto histórico, cultural, social, em Vygotsky, e a cultura em Brandão, nós temos uma perspectiva dialética da arte. A dialética seria, eu tenho uma objetivação, a partir dessa objetivação que está colocada, eu desenvolvo outras objetivações, que tem como síntese uma generalização, que vai me provocar outras objetivações, que virão novas objetivações para novas generalizações. Então, eu tenho um movimento dinâmico e dialético em que o ser humano vai se forjando no processo cultural e no processo da arte. As marcas do que é propriamente humano não estão nas células ou no DNA, mas no duplo processo de apropriação das objetivações.
Por esse processo, o homem se humaniza, transformando-se subjetivamente. Então, a partir da vivência, da experimentação do mundo da vida pela arte, que me possibilita ver e vivenciar, experimentar uma objetivação, e a partir dessa eu tenho outras objetivações, e eu vou generalizando, vou integrando isso para a minha vivência, para a minha existência, eu cresço. Cássia, isso é muito louco. Memória, criatividade, a língua, a expressão corporal, tudo isso está dialogando nesse processo. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso num segundo vídeo. Cheirinho para vocês.